No vídeo de hoje eu vou comparar com vocês e fazer uma breve análise sobre duas empresas de um dos setores mais seguros que existem de se investir na Bolsa de Valores. Durante o vídeo eu vou analisar alguns indicadores financeiros, algumas informações relevantes, vou explicar um pouco melhor para vocês e claro, vou falar também na minha opinião qual que é a melhor empresa dessas duas que eu vou estar fazendo comparativo para se investir e que vai estar trazendo mais retorno para você. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Um dos melhores setores para se investir na Bolsa de Valores, sem dúvidas, é o setor elétrico. E pensando principalmente nesse setor, por se tratar de um setor perene, eu trouxe duas empresas para fazer um breve comparativo aqui, levando em consideração a estratégia da empresa, os indicadores financeiros e a possibilidade de ter um maior retorno também nos próximos períodos. Falando sobre os setores perenes, se você não sabe o que é um setor perene, digamos que setores perenes são setores de atuações de algumas empresas ou negócios que são basicamente mais isentas e sofrem menos influências aí de fatores financeiros ou de qualquer outro acontecimento que envolva uma economia. Um exemplo disso é o setor elétrico, que são empresas que atuam no setor elétrico, na distribuição, geração, enfim, de energia elétrica. E claro, a energia elétrica é algo que, independente de qualquer situação, nós necessitamos no nosso dia a dia. Da mesma forma que o setor de saneamento básico, o setor, no caso de água, também saneamento e água, como por exemplo, empresas como por exemplo a própria Sanepar, outras empresas que também fazem parte do mesmo pacote de setores perenes é o setor de seguros e também algumas empresas do setor bancário. São empresas que, independente das situações, elas sofrem, claro, como qualquer outra empresa, algum tipo de impacto negativo, porém de uma forma muito menor do que outras empresas costumam sofrer impacto durante algum momento de uma má economia ou de qualquer outro fator externo que possa influenciar diretamente nas atividades dessa empresa. E um dos melhores setores atualmente para se investir é o setor elétrico, principalmente pela questão da distribuição e diversificação dos investimentos. E eu vou falar um pouco sobre duas dessas empresas hoje. A primeira é a Taesa e a segunda empresa é a Copel. Vou mostrar para vocês a partir de agora um pouco de cada uma dessas empresas e vou falar também, comentar um pouco a respeito do que eu tenho a falar, na minha opinião, a respeito de cada uma dessas empresas. Eu vou começar falando principalmente sobre Taesa. Taesa é a transmissora Aliança de Energia Elétrica. É uma empresa que atua no Brasil há mais ou menos desde os anos 2000 até o momento, né? Ela é uma empresa que tem praticamente uns 20 anos aí de estrada. É uma empresa jovem, ainda tem muita coisa para se construir pela frente, mas é uma empresa que traz bons resultados aí para quem investe em suas ações. Isso são o que os próprios indicadores econômicos nos mostram. Sobre os dividendos, né? Só nos últimos 12 meses a Taesa distribuiu 10,39% em dividend yield para os seus investidores, para quem tem suas ações em carteira, o que é uma rentabilidade, um dividend yield consideravelmente muito bom. O preço de negociação hoje da Taesa é de 12,65. Lembrando que eu estou falando do código de negociação TAEE4. Consequentemente, existem os outros códigos também de negociação, como por exemplo TAEE11 e TAEE3, e é uma empresa do setor elétrico bem diversificado. A estratégia da Taesa é basicamente a transmissão de energia. Para quem não entende um pouco do setor elétrico, né, o setor elétrico ele é dividido em basicamente 3 fases. Existem empresas que trabalham na geração de energia, que são aquelas empresas que estão lá no primeiro estágio até a energia chegar no seu endereço, na sua casa. Existem as empresas que fazem a intermediação entre a geradora e a distribuidora, que são as transmissoras, que é o caso da Taesa, né? Então é uma das maiores empresas de transmissão de energia no país, aí, em atuação no Brasil e em algumas outras partes também fora do país. Um exemplo do que elas fazem: elas pegam a energia, se você provavelmente viaja muito, até talvez na sua própria cidade exista aquelas grandes torres ali, torres de linhas de transmissão, passam acima das nossas cabeças. Pode ser que uma delas seja da Taesa. Ela investe através da concessão e da aquisição de outras empresas que fazem aí a transmissão em vários estados do Brasil. E hoje uma das maiores empresas nessa estratégia de transmissão. Falando sobre a geração, né, as empresas que investem diretamente na geração de energia são empresas que possuem, por exemplo, hidrelétricas, usinas de energia eólica ou outras estratégias de geração de energia também, focadas ali, por exemplo, em energias renováveis, energia limpa e outras formas de adquirir e de gerar energia e distribuir também. No caso da própria Taesa, o foco dela mais é distribuição e transmissão de energia. A transmissão é o caminho da geração da hidrelétrica até uma estação de distribuição, né, de uma região, e da região é feita a distribuição para os endereços, para as regiões menores ali em volta daquela subestação. Se você provavelmente sabe o que é uma subestação, da sua cidade ou no seu bairro deve ter um local que é ali
onde fica concentrado como se fosse uma pequena usina, estação de energia. E é de onde sai a energia que é repassada, né, de acordo com as necessidades daquele lugar, daquela cidade ou daquela região. Basicamente a Taesa exerce, né, as suas atividades estrategicamente nesse tipo de objetivo, na transmissão e distribuição de energia. Uma empresa que tem praticamente 20 anos de história, surgiu lá no começo dos anos 2000. Elas têm alguns indicadores financeiros bem interessantes, né? Começando pelo seu PL, que é o preço sobre lucro. Fica aqui próximo, no momento está entre 8,65, o que é um PL atrativamente bom, né? Um PL muito exagerado quer dizer que a empresa pode estar muito, né, sobrevalorizada e ela pode não ter mais tanta expectativa de crescimento. Já uma empresa com PL muito pequeno também pode mostrar que é uma empresa que está, aos olhos do investidor, com um certo desinteresse. O dividend yield, como eu já falei antes, 10,39%, que é ótimo. O PVP, no momento de gravação aqui, ele não está um dos melhores, deveria estar um pouco melhor. Eu aconselho quem for investir que compre, pelo menos quando estiver um pouco mais baixo. 2 vezes o seu valor patrimonial, na minha opinião, já é um pouco caro, mesmo sendo de um setor seguro e elétrico. Outra coisa que não deixa de ser interessante é isso aqui, ó, a margem líquida, que é, né, basicamente o resultado da empresa. Quanto maior é a margem líquida, melhor, porque em teoria a empresa tende a ter mais lucro no final da apuração dos seus resultados. A margem líquida não é o lucro líquido. A margem líquida é o lucro antes dos impostos ali incidentes sobre o resultado líquido, como por exemplo o imposto de renda, o IRPJ, conhecido por muitas pessoas, ou a própria CSL, que também é outro imposto ali incidente sobre o lucro líquido. Mas quanto maior a margem líquida, melhor. E aqui no caso da Taesa, né, historicamente a margem líquida da empresa é uma das melhores, em média, né? 57% é a média de todos os anos desde 2009. A média já era de 40% de margem líquida, e é uma margem que vem crescente nos últimos anos. Então é uma empresa que tem muita qualidade, margem líquida basicamente é gigantesca. O crescimento das receitas nos últimos 5 anos também é muito bom. KGR, que é crescimento de receita, de 19%, e o crescimento dos lucros também de 18%. Então é uma empresa que vem crescente e tende a crescer muito mais ainda futuramente. Então são qualidades aí, além da distribuição, da diversificação e tudo mais das estratégias da empresa, tem muita qualidade, seus indicadores financeiros mostram isso. Também tem um breve histórico dos dividendos, né? Como que a empresa veio distribuindo seus dividendos. Historicamente, o crescimento dos dividendos também ocorreram. Aqui, como por exemplo, um dos maiores dividendos que a empresa pagou foi no ano de 2022. Aqui em 2021 também pagou um bom dividendo, se comparado com todos os últimos anos. E aqui em 2023 também podemos esperar, né, até o final do ano, um dividendo também consideravelmente bom, segundo a expectativa aí do mercado também, que aguarda esse mesmo resultado sobre a empresa. É uma empresa muito boa, né? Mas de uma forma resumida, vamos falar agora também sobre a Copel, que é a nossa segunda empresa. A Copel é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Diferente da Taesa, que tem um foco em distribuição e transmissão de energia, é uma das maiores naquele tipo de estratégia. A Copel, a empresa paranaense de energia, tem uma estratégia um pouco mais expansiva. É uma empresa que tem tanto a geração, né, dentro da sua estratégia de negócio, quanto a transmissão, quanto a distribuição. Então é uma empresa que exerce as 3 fases aí do processo, né, desde a geração de energia até o momento de a energia chegar na sua casa, para você estar aí assistindo esse vídeo. O que muda da Copel para a Taesa? Além, né, da expansão ser maior, a Copel é um exemplo de empresa com maior projeto de expansão no Brasil. Então, sobre todo o Brasil, existem diversos investimentos na geração de energia. Na questão de hidrelétrica, energia eólica, inclusive tem empresas ali, tem investimentos da Copel lá, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte e em outras áreas também do Nordeste brasileiro, com a expansão de campos de energia eólica, que é a energia dos ventos, que é uma energia, né, renovável e que não tem nenhum tipo de influência negativa ao meio ambiente, e isso é muito bom. Então é uma empresa que investe principalmente na questão de geração de energia. Além da questão da transmissão de energia, principalmente predominantemente no estado do Paraná, de onde ela vem, de onde ela surgiu, e é uma empresa que já atua no mercado brasileiro há mais de 70 anos. É uma empresa que surgiu lá na década de 50, né? Nos anos de 1950, 54, até os dias de hoje a Copel vem se mantendo consolidada. O dividend yield da Copel, se comparado com a Taesa, não é um dos maiores. Aqui ficou nos últimos 12 meses em 4,35%. Mas em quesito de segurança, em questão de preço, a Copel se destaca um pouco mais.
Mas vamos dar uma olhada também em outras informações, como por exemplo a margem líquida, o PL e o PVP. No quesito PVP, preço, valor patrimonial, a Copel teoricamente está mais barata que a Taesa nesses aspectos, né? O PVP aqui abaixo de 1 mostra que ela ainda está sendo vista pelo mercado, está sendo negociada no momento com preço menor do que o que ela realmente vale. Outra coisa que também é relevante a respeito da Taesa é a margem líquida. Margem líquida, claro, nesse aspecto ela fica em desvantagem se comparada com a Taesa, onde a sua margem líquida é de quase 60% em média. Aqui a média da margem líquida da Copel é de 11,6%. Então, nesse quesito, a Copel fica em desvantagem se comparado com a Taesa, né? No quesito margem líquida, a Copel perde no quesito preço em relação ao PVP. A Copel é mais barata para se comprar nesse momento. KGR da Copel, o crescimento das receitas não foi tão expressivo quanto da Taesa nos últimos 5 anos. Enquanto a Taesa cresceu 18%, quase que praticamente o dobro do que a Copel, que cresceu 9,35% também nos últimos 5 anos. O KGR nos últimos 5 anos também se manteve estável, um crescimento aí próximo de 0,80%. Então, é uma empresa que se manteve mais estável, não houve tanta relevância, tanto desenvolvimento, crescimento de receitas, quanto a Taesa, mas é pelaquela questão, né? Estamos falando de uma empresa que tem 70 anos de atuação, uma empresa que tem 20 anos de atuação. A Copel tem praticamente 3 vezes a mesma, né, em tempo, em relação de tempo, do que a Taesa. Daqui a 70 anos, quando a Taesa também tiver 70 anos de atuação no mercado, poderíamos ver uma empresa também consolidada, sem dúvidas, né? E por isso que é muito importante muitas vezes analisar agora, porque lá no futuro essas empresas já estarão consolidadas e a expectativa de crescimento é um pouco menor do que o que é hoje. Mas de uma forma geral também é uma empresa muito boa. Agora, indo um pouco mais a fundo, né, eu queria mostrar para vocês o seguinte: como que se comportaria o investimento em ambas as empresas durante um ano. Se eu tivesse investido R$1.000 em Taesa, se eu tivesse investido R$1.000 em Copel, qual seria a empresa que teria me pago mais dividendos? Qual seria a empresa que teria me dado maior retorno? Qual empresa teria sido mais valorizada, sofrido mais valorização nesses 12 meses? Eu fiz isso aqui utilizando o site Investidor 10, que também é outro site de análise de investimento, da mesma forma que o Status Invest, onde nós fizemos uma breve análise ali a respeito, né, de alguns indicadores financeiros. Olhando aqui sobre a questão da rentabilidade, a projeção que eu fiz foi realizando uma compra em R$1.000 de ações da Copel, do código 3, né, que é o CPLE3, e Taesa, código TAE4, nos últimos 12 meses. Então, como se eu tivesse feito uma compra lá em junho de 2022 até os dias de hoje. E a valorização, se eu tivesse investido R$1.000 em cada empresa, teria sido basicamente isso aqui. Eu teria comprado 162 ações com R$1.000 há 12 meses atrás de Copel 3, e a minha valorização até o dia de hoje seria de 23,71%, né, do preço dessas ações. O preço médio lá na data de compra teria sido de R$ 6,20, e hoje essas ações valem R$ 7,67, uma valorização muito boa. Em questão de valorização, a Copel nos últimos 12 meses se saiu muito bem. No caso de Taesa, eu teria comprado 82 ações e a valorização dela nos últimos 12 meses foi bem mais razoável, apenas 2,93%. Então, no quesito valorização, Copel se sobressai em relação à Taesa. Falando sobre dividendos, se eu vir aqui na aba de proventos, eu consigo ver historicamente quanto eu teria recebido também nos últimos 12 meses de ambas as empresas, tanto Taesa quanto Copel. Vou pegar primeiro pela Taesa. Vamos ver primeiro quanto que a Taesa teria me pago nos últimos 12 meses. E o nosso resultado aqui seria basicamente esse. Com R$1.000 investidos em Taesa, eu teria recebido R$ 100,88 em dividendos das ações que eu tinha ali em carteira durante esses 12 meses que eu investi nela. Já em Copel 3, eu teria recebido R$ 28,44. Nitidamente podemos observar que em questão de dividendos, a Taesa pagou muito mais dividendos nos últimos 12 meses do que a própria Copel, né? No caso ali nós observamos que a Copel pagou 4,28% de proventos, se eu não me engano, enquanto a Taesa pagou lá quase 11% em proventos, praticamente quase 3 vezes mais do que a Copel pagou também nos mesmos 12 meses. De uma forma geral, as duas empresas são boas empresas para se investir. Na questão de preço, né, quem se sobressairia hoje seria a Copel, que está um pouco mais barata do que a Taesa, mas ambas as empresas
de forma geral, são boas empresas para se investir em um setor seguro e tem sim boa possibilidade de crescimento. Claro que eu acredito que a maior possibilidade de crescimento é da parte da Taesa do que da própria Copel, que já é uma empresa consolidada com mais de 70 anos aí de atuação. Dado as informações que nós analisamos aí durante o vídeo, eu pergunto para vocês, na tua opinião, qual empresa vale mais a pena investir hoje? Taesa ou Copel? Eu, expressamente, digo que as duas opções são boas opções para investir. Em questão de crescimento, acredito que a Taesa tem muito mais potencial. Em questão de segurança e empresas que que fazem parte de um bom setor, as duas têm uma ótima correlação, são duas boas empresas. Em questão de preço, eu iria de Copel, porque está consideravelmente mais barata do que a Taesa. Mas isso, claro, pode sim ser aguardado o momento ideal para fazer compra de Taesa, até porque a longo prazo, consequentemente, eu acredito que Taesa tenha mais potencial de crescimento. É uma empresa que ainda é consideravelmente jovem, se comparada com a Copel. De uma forma geral, eu falo para vocês, não só analisando essas informações, quando você for investir em qualquer uma dessas empresas, analise um pouco mais a respeito de cada uma delas, acesse o site de ambas as empresas, analise as regiões onde essas empresas estão centralizadas e mais focadas nas suas estratégias, seja geração de energia, transmissão ou até mesmo distribuição, que é a parte final ali, onde a empresa faz a distribuição, cobra e faz todo o contato, prestação de assistência para o cliente. Então todos esses processos são importantes para tomar decisão. Ambas têm estratégias diferentes, mesmo atuando no mesmo setor. Mas de forma geral, para mim as duas são boas empresas para se investir ainda nesse momento, no momento que nós estamos vivendo aí em 2023. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, comenta, deixa aí, compartilha também com seus amigos que gostam de aprender sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.